eu sou livre. Como vencer as vozes e presenças noturnas? A batalha acontece quando todos estão dormindo. A batalha acontece quando as pessoas dormem. Algumas das maiores guerras espirituais acontecem quando os homens estão dormindo. E isso é importante você se aperceber. Por isso que Satanás não quer que você durma em paz. Quando a cidade está silenciada, o mundo espiritual está desperto. Enquanto os olhos se fecham, os portais da mente se abrem. É nesse momento que muitos começam a ouvir vozes, sentir presenças, ver sombras ou carregar medos inexplicáveis que os perseguem noite após noite. Mas o Espírito Santo está aqui e ele me falou: o inimigo tem falado no silêncio da noite, porque o povo esqueceu de governar no Espírito antes de dormir. A noite não foi criada para o medo, você precisa saber disso. Foi criada para o descanso dos filhos de Deus e a manifestação dos sonhos de Deus. Mas quando o homem se desconecta do próprio Deus, a noite se torna um campo de batalha. E você precisa entender como você quebra essas presenças, essas vozes. A primeira coisa, você precisa entender: a noite revela o que domina a sua alma. A palavra de Deus diz o seguinte: enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. A noite é um espelho da tua vida espiritual. Aquilo que domina o teu coração durante o dia, governa teus sonhos durante a noite. Se a tua mente é cheia de medo, a noite será um lugar de tormento. Mas se teu espírito é cheio da palavra de Deus, a noite se torna um altar de revelação de Deus. Deus fala à noite, mas o inimigo também fala durante a noite. E quem vence é quem governa no mundo espiritual. Escuta o seguinte: o homem que entende a autoridade espiritual governa até dormindo, governa até no sono. Você foi chamado para dominar, não para ser atormentado, não para ser dominado. E o próprio domínio que Deus te entrega é sobre tua própria atmosfera espiritual. A segunda coisa: as vozes noturnas são o reflexo das portas que você deixou abertas. A palavra de Deus diz: não deixe lugar ao diabo. Toda voz que fala na noite entra por uma porta aberta. Essas portas podem ser emocionais, podem ser espirituais ou podem ser mentais. Uma porta emocional, um exemplo de porta emocional é a mágoa. Um exemplo de porta espiritual é pecado não confessado. Um exemplo de porta mental é o pensamento que você alimenta antes de dormir. A mente é o altar onde o espírito opera. Se o altar estiver profanado, o que o inimigo vai fazer? O inimigo vai ministrar sobre você durante a noite. Mas se o altar estiver consagrado, o Espírito Santo vai visitar com sonhos, direção e descanso. O problema é que muitos dormem com medo, mas não dormem em oração. E o diabo sabe disso. Um homem que dorme sem orar dorme vulnerável. Uma mulher que dorme sem orar dorme vulnerável. E o inimigo sabe disso. Você precisa entender que a guerra das vozes é uma guerra pelo controle da sua mente. A palavra de Deus diz: as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, derrubando raciocínios e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O inimigo quer dominar o território dos teus pensamentos, porque ele sabe que a mente é o trono onde se decide quem reina. É Deus que reina ou o diabo que reina? Toda voz tem um determinado objetivo, um determinado propósito. A voz de Deus vem para instruir. A voz do Espírito Santo vem para consolar, mas a voz do inimigo vem para acusar e vem para confundir. A libertação começa quando você para de ouvir e começa a discernir. Você precisa aprender a perguntar em seu espírito: essa voz glorifica a Deus ou me destrói? Se não glorifica a Deus, não é tua, nem é a voz de Deus. É preciso calar toda a voz do inferno com a palavra viva de Deus, com a palavra viva dos céus. Você precisa decretar e calar isso em nome de Jesus. A quarta coisa, você precisa perceber: a presença que você sente é o resultado da atmosfera que você criou. A palavra de Deus diz nos Salmos número 22, versículo 3, Deus habita no meio dos louvores. O que quer dizer que onde há louvor, o Espírito de Deus vai habitar. Onde há murmuração, o inimigo encontra espaço.
As trevas não resistem a uma casa cheia de adoração. O problema é que muitos cristãos passam o dia todo na distração e esperam ter uma noite de paz e uma noite tranquila. Não acontece desse jeito. O mundo, quando falamos de libertação espiritual, não acontece desse jeito. Porque a paz não é um sentimento, não é algo que você sente, é uma atmosfera que você constrói. Se você quer mudar o que sente durante a noite, você precisa começar a mudar o que alimenta durante o dia. Você precisa desligar a ansiedade, silenciar a culpa. Você precisa abrir espaço para a palavra de Deus na sua vida, porque quem alimenta a presença de Deus durante o dia dorme guardado pela presença de Deus durante a noite. A quinta coisa que você precisa perceber é: a vitória é conquistada pelo governo espiritual. A palavra de Deus diz: eis que vos dou poder sobre toda a força do inimigo. Deus não quer te livrar apenas do ataque, Ele quer te colocar em posição de autoridade. Você não é vítima das vozes, você é a voz de autoridade no reino de Deus. Quando sentir presenças estranhas, não corra. Você precisa declarar o seu domínio em nome de Jesus. Você precisa dizer, você precisa declarar: aqui quem governa é o Senhor Jesus Cristo. Nenhum espírito das trevas tem lugar neste ambiente. Você precisa abrir a boca para declarar, porque o inferno só respeita quem sabe quem é em Cristo. A autoridade do crente não está no grito. Muitas pessoas acham que por muito gritarem, elas serão ouvidas. Não. A autoridade está na consciência da sua posição no reino de Deus, na sua identidade. Aonde está a sua autoridade? Porque a autoridade espiritual não é conquistada por força, mas por identidade. Olha, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. A sua identidade precisa ser declarada para ativar a sua autoridade. Você é filho, e onde há filho, o Pai governa. Onde há governo, as trevas se calam. Você precisa declarar a sua identidade. A sexta coisa: renove sua mente, reforme sua noite. Quem renova sua mente, reforma a sua noite. A palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A libertação não acontece apenas no altar, acontece na transformação da mente. Toda vez que você renova seus pensamentos, você fecha uma porta no mundo espiritual. Pare de dormir com medo. Durma com o propósito de Deus na sua vida. Olha, antes de você se deitar, você precisa declarar: Senhor, eu entrego minha mente, meu corpo e meu espírito. Minha casa é um território do reino. Nenhum poder das trevas pode operar aqui, em o nome de Jesus. A luz que você acende dentro de você é mais forte do que qualquer sombra que se levanta fora de ti. Quando a luz entra, as trevas se calam. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Existem muitas pessoas que não estão entendendo o que Deus está dizendo para as suas vidas. O segredo não é lutar contra as trevas, é acender a luz. A luz da palavra você precisa acender. A luz da adoração você precisa acender. A luz da comunhão com o Espírito Santo de Deus você precisa acender. Quando a presença de Deus enche o ambiente, nenhuma outra presença pode permanecer. Hoje Deus está restaurando a tua paz noturna. Ele está fechando portas antigas, está silenciando vozes estranhas e está devolvendo o descanso dos justos. O teu descanso o Senhor está devolvendo para você agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu quero orar por você agora. Eu quero fazer uma oração de libertação e de domínio sobre a sua vida. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, eu oro agora por cada pessoa que ouve essa mensagem. Que toda opressão noturna, toda voz maligna e toda presença espiritual estranha, contrária, seja dissipada agora. Que anjos sejam enviados aos lares. Que a mente seja purificada, o espírito fortalecido agora. Eu decreto e declaro paz onde havia medo, revelação onde havia confusão e autoridade onde havia opressão. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, que a partir de hoje, este irmão e esta irmã durma em segurança sob a tua sombra e despertam debaixo da tua glória, debaixo da tua presença. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém.